Fala pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito da aplicação subcutânea de testosterona, tá? Tem me perguntado bastante, existem algumas considerações, eu vou falar para vocês o que eu penso, baseado nas coisas que eu já li, tá bom? Bom, a primeira coisa delas é o seguinte, a via subcutânea é uma via de administração? Sim. Existem estudos de equivalência farmacológica, vamos colocar da medicação que pode ser liberada no Brasil, que é o Xiosted, que é de enantato de testosterona. Existe equivalência de eu aplicar subcutânea, de eu aplicar intramuscular? Existe, tá? Existem estudos para fazer isso. No Brasil é liberado para fazer isso? Não, tá? O enantato a gente não tem aqui no Brasil. Então, as pessoas têm feito aplicações de testosterona subcutânea via enantato. E o enantato é conseguido no mercado paralelo. E drogas no mercado paralelo, eu sempre bato nessa tecla, de perto de 30% a 40% são adulteradas. Então, comprar enantato do mercado paralelo para fazer aplicação subcutânea, não faça. Tá? Então, muitas pessoas têm feito o quê? Tem pego cipionato, que tem propriedades farmacológicas parecidas com o enantato. E aí as pessoas pegam o cipionato e fazem essa aplicação não intramuscular, mas uma aplicação subcutânea do cipionato. E muitos colegas médicos têm recomendado que seja feito isso. Qual é o problema disso, né? Bom, primeiro que não está liberado para esse uso, tá? Então o médico vai lá e prescreve, olha, testosterona, cipionato, 100 miligramas, que dá meia ampola, né, do Deposteron, que é o nome comercial da farmácia, por semana, tá? Qual o problema disso? Se der qualquer cagada, se der qualquer merda, você não tem respaldo, tá bom? Por quê? Porque na bula da medicação não tá falando que é para aplicar subcutâneo. Então a medicação não foi liberada para isso, feito? E a gente não tem aplicação de testosterona subcutânea no Brasil. Então, acho que é um tanto quanto arriscado, né? Tanto para pacientes quanto para médicos eventualmente fazer isso, tá? Em médicos especialmente, né? A gente ainda não tem. Uma pergunta muito comum e constante que eu recebo é o seguinte: as pessoas são tão muquiranas que elas falam assim, mas o que eu vou fazer com a outra meia ampola? Eu posso guardar? Gente, uma ampola é uma medicação que está estéreo lá dentro, tá bom? Que é para você aplicar dentro do seu corpo, no caso intramuscular, no caso do cipionato. E aí você abre a ampola. Abriu a ampola, amigo, entrou em contato com o ar, tá? Então será que você vai aplicar daqui a uma semana essa medicação? Então isso é bastante perigoso, né? E tem gente falando que guarda a medicação, fala, não, eu fecho isso tudo bonitinho, eu coloco num plástico, aqueles plástico filme, né? Coloco na geladeira, tal. Enfim, tem pessoas em 2019 ainda, que as pessoas ainda guardam a seringa na geladeira. A geladeira é dos ambientes mais contaminados que a gente tem, né? Tem um monte de bicho voando lá e circulando, então não é adequado. O ideal é o que? Joga fora meia ampola. Esse seria uma política de contenção de danos, tá bom? Agora, por que tem que jogar meia ampola fora? Porque o Deposteron não foi feito para isso. O Deposteron foi feito para uma aplicação intramuscular, 2 ml, 200 miligramas. O Deposteron foi feito para isso, tá bom? É o que está na bula da medicação, é como foi liberada a medicação. Então, qualquer outro uso que não seja esse, não é um uso autorizado, não é um uso que deveria ser feito de praxe, especialmente que não deveria ser prescrito, tá bom? No caso do Xiosted, que é uma medicação, tem alguns estudos, né? Tem estudos grandes, até de 52 semanas, estudo open, né? Tá no PubMed, só digitar o nome. Xiosted com Y, tá bom? É XYOSTED, então Xiosted. Tem ainda lá alguns outros estudos também a respeito disso, né? Qual que é a vantagem, teoricamente, do Xiosted? O Xiosted ele tem uma vantagem que é enantato de testosterona, que é a dosagem por ml, por miligramagem, né, de dose, vamos dizer assim, ela é menor, tá? Então, o que acontece é o seguinte, quando você tem uma dosagem menor, você gera menos picos, porque um dos problemas do enantato, que a gente tem vários trabalhos de farmacologia que fazem isso, tem trabalho com 200, trabalho com 250, com 300, com 400 miligramas de enantato por semana. Toda vez que você faz uma aplicação intramuscular, ele faz um depósito, então em 48 a 72 horas ele vai fazer pico, e dali a 2, 3 semanas ele está fazendo um vale, tá bom? Então as concentrações alteram muito.
E toda vez que se altera demais a concentração, especialmente numa testosterona, você tem um aumento da conversão para estrogênio e você tem uma conversão forçada também para DHT, tá? Esses picos de DHT e pico de estrogênio estão associados a potenciais efeitos colaterais, como por exemplo, aumentou demais o estrogênio, vai aumentar a retenção de líquido, pode aumentar a pressão arterial. Aumentar demais a DHT, você pode aumentar, por exemplo, a eritropoiese, tá bom? Então, as testosteronas que dão um pico, elas geralmente estão associadas a maior incidência aí do aumento do hematócrito, tá? Então, isso é uma coisa bastante interessante dessa medicação, né? Que é o que? Evitar que aconteça o seguinte, quando você faz uma aplicação do um enantato, por exemplo, 250 mg por ml, ele vai subir em níveis suprafisiológicos, tanto é que ele inibe o eixo hipotálamo hipofisório gonadal, e aí ela vai cair. Vai demorar aí, 3 semanas para cair. Só que na hora que ela cai, e na hora que ela está suprafisiológica, esse indivíduo pode ter sinais e sintomas nessas duas. Então a reposição é uma desgraça, né? Por quê? Porque uma aplicação a cada 3 semanas, ele faz um pico grande, então ele pode ter sintomas de testo supra, e ele faz um vale, ele pode ter sintomas de testo infra, tá bom? Ou subfisiológico. Então essa variação de concentração não é legal. É por isso que a tendência tem sido usar o gel, a tendência tem sido porque ele mimetiza muito mais o ritmo circadiano e que qualquer intercorrência você consegue tirar. É diferente, por exemplo, da Nebido, né? A Nebido é a cadeia alifática, né, de carbonos ligada na testosterona, ela é muito grande. Então a meia-vida dela acaba sendo maior. Então você vai fazer uma aplicação, por exemplo, a cada 8, 12 semanas, depende do paciente, né? A aderência da Nebido, por um outro lado, ela é melhor. Embora ela seja mais cara, perto aí de 400, 450 reais. Hoje já tem o genérico lá, que é 250 reais. Mas mesmo assim, na nossa realidade ainda é meio caro. Os pacientes do SUS, geralmente eles acabam utilizando cipionato, que é o Deposteron, ou o Durateston, que tem vários sais dentro. São esses que mais usam aí, eventualmente uma testosterona manipulada, tá? Mas a maioria acaba usando essas aplicações. A aderência comparada da Nebido, que é uma aplicação a cada 8 a 12 semanas, é melhor, é maior do que uma aplicação a cada 15 dias, tá? Por quê? Pelo seguinte, a maioria das pessoas que acaba usando tem já idades mais avançadas, né? E o homem, principalmente em idades mais avançadas, vai perdendo a bunda, né? Vai ficando com aquela bundinha de gaveta, manja? Gaveta fechada, né? E aí o que acontece? O ácido propiônico, que é o que tem no propionato, né, que tem dentro da Durateston, ele é um irritante do tecido. Então ele acaba eventualmente formando um enduramento ali, uma coisinha, às vezes fica inflamado, fica dolorido, né, fica quente ali em volta. Então, a cada 15 dias, tudo bem que ele vai trocando de banda, mas eventualmente vai fazendo uma fibrosezinha, eventualmente na hora que vai aplicar a injeção fica fica rompendo as fibroses, não é tão gostoso, tão legal do que ficar fazendo isso, tá? No entanto, tem paciente que prefere essa via, que vai falar, tá louco, vou ficar passando creminho todo dia na minha pele, né? Então tem paciente que prefere isso, e tem paciente que fala, cara, eu morro de medo de agulha, eu prefiro injeção. Não, tudo bem, eu tomo uma injeção a cada 15 dias, tá tudo bem, né? Então, é legal que a gente tenha várias apresentações da medicação, né? Como a gente tem, por exemplo, o gel, a testo base, né? Manipulado em veículo oleoso, né? Para transdérmico, né? Pentravan, Inderme. Concentrações aí varia, então varia geralmente de 2 até 12% muitas vezes. Tem a preparação comercial, que tem 25, 50 miligramas, que é o androgel, que vende na farmácia, sem receita, aliás, o que é um absurdo, mas acontece. Que mais? E a gente tem as testosteronas injetáveis, né? Eu brinco aí que são as vitaminas do complexo D, Deca e Dura, né? Deca, Dura e Depa, né? Ou seja, o Deposteron e o Durateston são os que mais são utilizados. O Decadurabolin usa mais para outras formas, outros tratamentos, tá? Mas então a gente tem essas duas medicações, o Deposteron, que é o cipionato, e o Durateston, que tem o propionato lá dentro. Uma aplicação a cada mais ou menos uns 15 dias, né? Só que ela faz esses picos e vales e que pode ser evitado, por exemplo, farmacologicamente pensando, se você diminuísse a dose e aplicasse um pouco a cada semana, um pouco a cada uns dias. Qual o problema disso? É a aderência, né? Então, será que um indivíduo vai querer dar uma picadinha na sua barriga uma vez por semana? Ou uma picadinha na barriga a cada 3 ou 4 dias? Ou uma picadinha na barriga dia sim, dia não? Né? Isso pode ser bastante complicado. Outra coisa o paciente às vezes não tem a mesma noção sanitária, né? A mesma noção de asepsia, para fazer a aplicação da medicação. Então é muito comum, já vi na academia, a gente acaba saindo da academia lá,
tá tudo sujo, suado e faz aplicação, né? Não teve nenhuma asepsia ali. Então isso é bastante perigoso, né? Então eu não sou contra, eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma medicação. O meu doutorado hoje é com decadorabolin, né? Decanoato de nandrolona para osteoporose pós-menopausa. E não tem nada com anebido, com durateston, deposteron, nenhuma delas, nem o Xosted, tá bom? Eu acho que é legal, eu acho que é bacana, mas no entanto saibam, isso ainda não é um uso autorizado. Pra gente prescrever subcutâneo, médicos cuidado para fazer isso, porque se der qualquer merda você não tem nenhum respaldo legal para fazer isso, embora tenham trabalhos na literatura falando, você não tem respaldo e não tem autorização de uso aqui no Brasil. E outra coisa é, as pessoas que querem utilizar isso acabam comprando enantato do mercado paralelo e não é legal, tá bom? Então eu sou super a favor, torço para que chegue mesmo o Xosted aqui rapidamente, que a gente possa ter mais uma opção de tratamento para os pacientes, tá bom? Evitando esses picos e vales, né? E fugindo também das testosteronas de longuíssima duração, que você às vezes deu um efeito colateral, você não consegue tirar na nebido, né? Você não consegue tirar a substância do indivíduo. O gel já é muito mais fácil. Se você começa a ter efeitos colaterais, você suspende e a aplicação é a cada 24 horas. Então, ou seja, 2, 3 dias você já para de ter o efeito, você consegue cessar ele rapidamente. Suponha que você começa a ter efeito colateral uma semana depois que aplicou a nebido. É uma desgraça, você ainda tem 8 ou 10 semanas de medicação agindo, tá? Então é isso, tá bom? Então, torço para que chegue logo. No entanto, ainda não é um uso autorizado. Embora tenha os trabalhos de equivalência farmacológica que consegue evitar picos e vales, como eu expliquei aqui agora, a gente ainda não tem aqui, né? E muito cuidado, a partir do momento que você abriu a ampola, amigo, joga fora, tá bom? E a seringa tem que ser descartável, tá? Não guardar na geladeira, que é um dos ambientes mais contaminados de bicho circulante que a gente tem, né? Fechado? Só tem que jogar a ampola fora, por quê? Porque o cipionato, que é o deposteron, não foi feito para isso, tá bom? Então é isso aí, a gente vai conversando, quem sabe aí eles liberam, a gente volta a fazer outro vídeo. Abraço.